Olá, tudo bem? Aqui é a Day Fernandes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é onde eu compartilho com vocês algumas experiências na minha carreira de escritora, também algumas leituras, indicações, qualidade de vida, meus processos de escrita durante o dia a dia. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 leituras que me transformaram como mulher. Quando a gente fala de literatura, muitos e muitos livros têm um potencial imenso de trazer reflexões, de trazer mudanças, seja com um impacto mais individual, seja com um impacto coletivo. E para mim, esses são livros que fazem uma diferença muito grande, que me fazem sair panfletando esses livros em cada canto que eu vou, em cada lugar que eu passo. Então, o primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês hoje é A Bruxa Não Vai para a Fogueira, nesse livro. Esse é um livro de poemas da Amanda Lovelace. E a partir do momento que eu comecei a ler ele, foi assim, uma coisa imensa. A Amanda traz nesse livro algumas reflexões a respeito de padrões de beleza na sociedade, né? Padrões que são impostos a nós mulheres, aos nossos corpos, a nossa forma de vestir, né, de falar, de comportamentos. Então, tudo isso ela coloca, né, de uma forma muito poética, muito bonita e muito reflexiva ao longo da história das mulheres, o quanto de coisas, né, o quanto de crenças e de padrões foram sendo colocados e a gente foi tendo que se moldar a esses padrões. Claro que nem todo mundo da mesma forma, e o quanto de sofrimento isso gerou em algumas mulheres. Esse livro é muito fantástico e traz também assuntos além desse que eu falei, né, dos padrões de beleza. Ele fala muito sobre a sororidade, né, das mulheres, esse apoio mútuo. Ele fala sobre o machismo e também fala sobre a violência sofrida, porque seja tanto psicológica, né, justamente por padrões de beleza, por formas de comportamento. O principal assunto, eu acho, desse livro seria o empoderamento mesmo, a raiz do empoderamento feminino e de como isso pode transformar a nossa realidade individual, a nossa sociedade. Esse é um livro muito poderoso e é um dos que eu tenho assim mais carinho no meu coração por ele. Ele me transformou muito. Eu encontrei junto a esses poemas, a essas reflexões, aquilo que estava dentro de mim. E foi uma experiência incrível, então recomendo muitíssimo para vocês, leiam. E, claro, tem o aviso, né, aqui antes de começar o livro, que alguns poemas, alguns assuntos podem despertar gatilhos. Então, tem assuntos como abuso, como estupro. Alguns poemas levantam essas reflexões, então é também um dos avisos que eu deixo aqui antes de vocês lerem. O segundo livro que eu fiquei completamente apaixonada e transformada depois, aliás, durante a leitura e após a leitura, foi O Que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur. Eu não sei falar exatamente o nome dela, se é assim mesmo, mas independente disso, esse é um livro que o nome dele é perfeito, porque O Que o Sol Faz com as Flores é justamente sobre crescimento pessoal. É sobre aceitação, sobre o auto-perdão de cada um de nós, principalmente mulheres, né? Aqui ela não coloca especificamente assim a questão do feminino, mas é muito nítido isso em alguns poemas, também é um livro de poemas, mas isso fica muito claro. E uma das coisas mais maravilhosas que eu encontrei nesse livro foi essa questão do pertencer a si mesmo, né? Da gente perceber isso, de que na verdade o que nós somos é o que importa. O Que o Sol Faz com as Flores, para mim, foi um exercício de autoconhecimento maravilhoso. Eu aprendi muito, eu já li ele mais de uma vez, assim como o anterior, né, também, e é como se fosse assim um despertar, né? Ele é dividido em algumas partes, então
cada parte ela vai falar de um momento da vida, então tem momentos de perda, tem momentos de superação que a autora coloca, e são todos incríveis. É um livro que eu carrego para a vida inteira. E o terceiro livro que eu quero colocar aqui para vocês é um livro que acho que muita gente conheceu a partir desse ano passado, talvez esse ano, que é O Conto da Aia. Esse é um livro fortíssimo, um livro que me deixou assim estarrecida na primeira vez que eu li. O Conto da Aia, ele inclusive virou série, né? E muita gente conheceu ele depois da série. Eu, quando li, ele ainda tinha só o livro, não tinha série, mas foi muito marcante. Porque o Conto da Aia, a gente vai ver assuntos muito relacionados à objetificação da mulher. Ele é um livro distópico que se passa num futuro no qual a humanidade, por conta de vários aspectos ambientais e tal, as mulheres começaram a se tornar inférteis e apenas algumas delas conseguiam ter filhos, né? Um pequeno número de mulheres que ainda conseguia ter filhos. E essas poucas mulheres que permaneceram férteis, né? Elas foram obrigadas a serem submetidas a um novo regime e a partir disso elas deixaram de pertencer a elas mesmas. Elas se tornaram objetos do Estado. Ou seja, era o objetivo delas era justamente apenas a procriação. Elas se tornaram objetos que serviam com um único propósito coletivo. Não tinha mais um propósito individual, elas eram apenas de uso coletivo. Era só para procriar, para ter filhos. E, gente, é muito impactante porque as cenas são muito fortes. Elas passam por um processo de preparação que nada mais é do que, na verdade, um tipo de lavagem cerebral, né? Onde elas sofrem abusos físicos, abusos psicológicos, para que elas atendam aos senhores que elas vão ser designadas. Então, os comportamentos delas são moldados, as falas, tudo isso é apagado. A pessoa, as mulheres que elas são, apagado, isso é deletado através desses traumas e abusos, para que elas deixem de ser elas mesmas. Elas passam a ser de outras pessoas, né? Na verdade, de homens que são os senhores delas, e elas vão cumprir ali aquele único objetivo que é engravidar daqueles homens, daqueles comandantes lá. E, gente, é muito chocante, é uma realidade que a princípio pode parecer muito distante, mas que nós mulheres sabemos que não é bem assim. Nós mulheres, historicamente, fomos, assim, convencidas, né, pela sociedade de que nós não somos confiáveis, de que não podemos confiar umas nas outras, né, de que nós estamos sempre em uma competição, de que quem vai levar, e o prêmio, gente, o prêmio na maioria das vezes são os homens, né? Então, assim, a gente foi ensinada a brigar pelos homens, pelo poder, pelo masculino, e isso não é saudável. Isso não é nada bom. E entender isso, perceber isso da forma como é contada nessa história, foi assim, chocante, foi muito real, foi muito pesado, foi uma leitura que me deixou de ressaca por um bom tempo, mas que eu de jeito nenhum me arrependo. Então, eu recomendo demais que vocês também leiam, se preparem assim para essa transformação e que consigam captar por vocês mesmos o quanto enriquecedor pode ser a experiência de uma leitura, tá bom? Então, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Depois, se quiserem comentar as experiências de vocês aqui, né, com cada um desses livros ou outros livros, eu vou adorar saber. E por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!